Estamos aqui num bairro da cidade de Lorena e como o nosso tema é protesto, a revolução de um cristianismo insatisfeito, vamos saber agora com as pessoas o que elas acham que pode ser a causa dessa insatisfação. Estamos aqui próximo a uma igreja cristã. Então, muitas coisas geralmente que tiram as pessoas da igreja são geralmente panelinhas, picuinhas. Um começa a falar mal do outro e vai causando desunião ali. Onde muitas vezes o jovem se sente mais excluído do grupo, dos grupos e sai da igreja para onde eu vou pro mundo que eu só aceito. Não sou da igreja, aqui na igreja estou me excluindo, mas no mundo eu só aceito. Então eu vou para lá. Esse acho que geralmente é o que se passa na mente dos jovens. Deve ter panelinha, né? Porque eles vão na igreja, não encontra, as pessoas não tratam ele bem, e no mundo as pessoas tratam bem, né? Falta mais humildade dentro da igreja. Mais paciência, mais humildade, mais consideração. As pessoas chegam na igreja e as pessoas não tratam bem. E no mundo as coisas estão indo mais fácil, né? Acredito que os jovens, eles hoje em dia, eles chegam na igreja e procuram ser bem recebidos, porque a igreja é um lugar que passa a impressão de ser um lugar que ele renova o espírito, que traz um hospital para pessoas feridas espiritualmente. E o que acontece? Quando as pessoas chegam na igreja, elas procuram ser bem recebidas, procuram receber um acolhimento de toda a igreja, de todo o grupo. E às vezes a pessoa chega na igreja pela primeira vez para visitar a igreja e chega ali e as pessoas não tratam bem. Às vezes nem olha. Uma vez eu fui fazer um evangelismo na praça e quando chegou lá tinha um rapaz que ele falou pra mim o seguinte: uma vez eu fui na sua igreja e cheguei lá, o pastor nem olhou pra minha cara. E ele nunca mais voltou aqui. Por quê? Às vezes falta aquela recepção, aquele carinho. Às vezes a pessoa tá precisando de um abraço. Aí elas vão em outro lugar, numa balada, e os amigos vêm, os amigos oferecem bebida, e abraça, e é isso e aquilo. E o que acontece? A pessoa fala: nossa, eu vou na balada, todo mundo me trata bem, agora eu vou na igreja, as pessoas nem olham pra minha cara. Eu acho que esse é um principal fator pelos quais as pessoas não vêm, elas saem da igreja ou às vezes nem querem vir. Bom, muitas das vezes as pessoas procuram na igreja refúgio para os problemas delas. Então, aí tem vezes que as pessoas ficam meio desanimadas, assim, passam por problemas difíceis na vida delas. Aí muitas vezes vem buscar o socorro de Deus, que é Deus que dá o socorro, fortaleza para continuar a caminhada. E muitas vezes as pessoas não conseguem, acabam saindo da igreja, mas que Deus possa estar trazendo cada vez mais os jovens para junto dele. Hoje em dia os jovens estão muito perdendo a vida das drogas, do crime, essas coisas, da bebida, mas que Deus possa trazer, fortalecer a cada um na paz do Senhor. Na minha opinião, cristianismo ou qualquer outra religião não indica que a pessoa tenha um bom caráter. Eu acho que as pessoas, quando falam assim, a pessoa é cristã, já cria uma série de coisas na cabeça, principalmente quando fala que é evangélico. Isso eu acho muito errado, porque eu acho que o erro começa quando, dentro da igreja mesmo, a pessoa cria uma imagem de pessoa perfeita. Isso não existe, entendeu? Eu acho que isso que quebra a expectativa, que torna as pessoas insatisfeitas com o cristianismo. Porque eu conheço muita gente que nem acredita em Deus e dá de 10 em pessoas que eu já conheci na igreja. E eu cresci na igreja desde pequena. E eu vejo isso, cara, tipo, não tem essa de ser cristão é ser santo, é não fazer isso, é não fazer aquilo. Isso que eu acho errado, porque na Bíblia não fala que tem o pecado mais grave, o pecado mais simples, tudo é pecado. As pessoas criticam muito também quem é católico. Por exemplo, os evangélicos criticam muitos católicos. Eles falam, porque a idolatria, não sei o quê. E a mentira, e a falsidade, e a fofoca, e a traição de você bater nas costas da pessoa e depois vai lá e... Entendeu? Eu acho que isso não é uma atitude cristã. E eu acho que as pessoas têm que pensar bem antes de carregar esse nome, porque é uma responsabilidade muito grande. Não só com as pessoas, com a imagem da igreja, mas também consigo mesmo, na minha opinião. Convidamos também o pastor Oliveira Júnior para ajudar a gente a responder o que pode ser a causa dessa insatisfação das pessoas com o cristianismo. Confere aí. Olá pessoal de Lorena, eu sou o pastor Oliveira Júnior, quero mandar um abraço para vocês que vão ter uma semana de oração aí muito abençoada. Estou sabendo, dia 19 até o dia 26, eu dei uma olhadinha pro calendário aqui para ver, é isso aí mesmo. O título é Protesto à Revolução de um Cristianismo Insatisfeito. É um assunto que eu gosto particularmente, eu acho que o jovem ele tem muita coisa para contribuir no crescimento do mundo de uma forma geral, é tanto que ele se envolve
Em todas as grandes mudanças, militâncias que você vai ver na história, no mundo, seja político, histórico, cultural, artístico, você vai ver jovem envolvido. Quando o jovem ele entra em um assunto, ele costuma fazer a diferença, ele causa mudanças, às vezes do jeito certo, às vezes do jeito errado. A questão é que ele tem algumas coisas aqui específicas, ele tem a força de vontade e ele não está corrompido a um sistema. Depois que a gente fica velho, a gente deixa de acreditar em algumas coisas, porque a gente já sonhou, mas já bateu, já apanhou, já se decepcionou com muitas coisas. E o sistema faz a gente ficar um pouco mais estável, mais previsível. Isso não é errado também. A igreja ela tem as duas gerações e nós temos que saber dialogar bem aqui. Mas está nas mãos dos jovens uma força extraordinária. E é essa pureza de sistema que permite que ele sonhe e que ele idealize coisas melhores. A questão é o como. Se a gente vai imitar um mundo que quebra coisa, que põe fogo em ônibus, que sai fazendo barulho, olha, é fácil mostrar o que está errado. Tá? É fácil você ser um termômetro que mede e fala assim, ó, aqui está errado, aqui está certo, eu gostei disso, essa música, essa roupa, essa pessoa, essa postura, esse sermão, essa igreja, essa comissão. Isso é fácil fazer, mas eu tenho aprendido na minha vida que Deus não precisa tanto de termômetros quanto ele precisa de termostatos, que é aquela coisa, é um instrumento, um instrumento que entra na realidade e ele muda, ele afeta diretamente a temperatura do ambiente. Quer dizer, a função do cristão é ser sal. Como é que a gente faz revolução? Bom, se você for pegar o exemplo de Pedro era meio radical. Ele queria romper com toda a cultura da época, com a geração. Ele não sabia dialogar muito. O esquema dele era cortar a orelha, era mandar vir fogo do céu para queimar uma geração inteira. Assim, era a síndrome de Deus, né? A gente não é Deus, Deus é Deus e a gente não é Deus. Mas o esquema de Jesus é diferente. Cristo amou profundamente. Então o amor é o maior elemento de revolução que a gente tem. Então que o nosso protesto não seja ficar falando mal, apontando defeitos. Isso é fácil fazer, isso até o diabo faz isso daí. O que Deus precisa de pessoas dispostas a corrigir, mas corrigir dialogando e conversando. Não há problema nenhum em estar insatisfeito, e aliás é bom que a gente esteja insatisfeito com a vida espiritual que a gente leva e com o cristianismo que nós temos, ok? É bom esse autoconhecimento. Isso daí vai levar a ações que vão ser mais relevantes depois. Tá? Tudo começa com a sensibilização de uma realidade, uma vontade de mudar. Mas essa mudança ela passa pelas ferramentas do amor. Tá? Então o protesto é o seguinte, eu protesto contra mim mesmo. O dia que eu mudar, a igreja vai ser diferente. O cristianismo vai ser diferente, a missão vai ser diferente. Então nada da gente querer virar coisa, dar cavalo de pau no trem ou no navio, que nós vamos afundar o trem, nós vamos afundar o navio, que não é um trem e um navio nosso, essa igreja é de Deus. Se ela tem que mudar, ela vai mudar no momento certo, da forma certa, mas pelo amor e pela unidade. Deus abençoa a unidade sempre. Se tiver unidade, a gente pode até ir para o caminho errado, que Deus, na sua misericórdia, mesmo que leve 40 anos, a gente vai chegar lá pelo deserto. Mas se não tiver unidade, meu amigo, nós estamos perdidos. Você pode ter todas as ferramentas. Então, jovens, não vamos colocar tudo a perder. Tá? Há uma história que foi construída até aqui. O Espírito Santo está trabalhando há pelo menos 2000 anos na história do cristianismo. E não é a gente que vai chegar e falar agora que a gente sabe que está todo mundo errado, e que a igreja ela tem que ser assim, que ser diferente. Igreja não se faz da minha cabeça. A igreja se faz da revelação, em coerência com a história, e com a geração que está passando a tocha para a gente aqui. Por outro lado, se eu sou da geração que chegou anterior, eu também não posso travar a coisa e falar assim, ó, eu sempre fiz assim, vai ser assim e não vai mudar. Quer dizer, diálogo é para as duas gerações, unidade é para as duas gerações, amor é para as duas gerações, e a necessidade de saber testemunhar e ser sal da terra é para as duas gerações. Eu espero que isso aqui alcance você e faça de você um revolucionário de Deus, um revolucionário da paz, do amor, da presença e da transformação. Começa com você, vai ser irresistível esse movimento aqui. Um abraço. Obrigado, pastor.
Obrigado a galera aí que acompanhou a gente nesse nosso primeiro programa. Terão outros. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, dar o joinha e compartilhar no Facebook. Tchau, galera, e até o próximo programa. Tchau.